Olá, analisaremos nessa aula a Lei Geral de Proteção de Dados, principalmente voltada para a área da saúde. Senhores, eu sou Robson Sitorski, professor universitário, advogado especializado em Direito Médico e convido vocês a navegarem nessa parte da legislação de proteção de dados. Então vejam, o que é a LGPD? Já havia uma discussão bastante longa com relação à proteção de dados no Brasil, que foi acelerada por dois grandes casos. Primeiro, aqui no Brasil nós tivemos um vazamento em março de 2017 do Cartão Nacional de Saúde. Foram muitos brasileiros impactados, onde tiveram seus dados sensíveis, já vamos trabalhar o que são dados sensíveis, vazados para uma empresa. Não só meu CPF, mas como várias condições de saúde foram vazados nessa situação. Um outro caso muito importante, que ganhou relevância mundial e acabou acelerando essa discussão, não só em âmbito nacional, mas no mundo inteiro, foi a questão da Cambridge Analytica, que naquelas eleições do Donald Trump nos Estados Unidos, em 2018, 2019, acabaram esse vazamento através do Facebook acabou impactando 187 milhões de usuários, então uma coisa absurda. A ideia de proteção de dados já vem então numa discussão bastante longa. Isso foi regulamentado, foi sancionado pelo presidente à época, o Michel Temer, na Lei 13.709. Para que não fique uma aula maçante, para que a gente consiga fazer uma discussão sobre os pontos mais importantes, eu queria trazer para vocês aqui os princípios que fundamentam a Lei Geral de Proteção de Dados no nosso sistema jurídico. Por quê? Porque são esses princípios que vão orientar a aplicação dessa norma no nosso direito brasileiro. Ótimo. Vamos dar uma olhadinha? Se vocês pegarem aqui a legislação, dê uma olhada no slide, por favor, mas vocês vão ver que a própria lei traz seus principais fundamentos. Primeiro fundamento é o respeito à privacidade. Gente, a proteção que se coloca aqui é de dados, dados pessoais e dados também conhecidos como dados sensíveis. E já faço aqui uma diferenciação entre dados pessoais e dados sensíveis. O que seriam dados pessoais? Aqueles dados que dizem respeito à minha pessoa. RG, CPF, endereço, né? Então são exemplos de dados pessoais. E o que vem a ser dados sensíveis? São aqueles que dizem respeito à minha origem étnica, à minha situação de saúde. Então, por isso que é importante a gente estudar nesse nosso MBA a LGPD voltada já aqui ao âmbito da proteção de saúde. Então, se eu tenho um quadro de saúde, ele tem que ser protegido e é conhecido como dados sensíveis. Perfeito? O que mais? Uma convicção política, se eu sou filiado a algum partido, se eu tenho uma associação sindical, esses são dados tidos pela LGPD como dados sensíveis e a sua proteção sobre eles vai ser maior. Perfeito? Então, respeito à privacidade como dados decorrentes de uma proteção estatal. Por quê? Porque tutela um direito humano, o direito à privacidade. Nós temos também a autodeterminação informativa. O que é isso? A autonomia da minha vontade. Isso é como fundamento da LGPD. Eu preciso autorizar a divulgação daquela informação a respeito da minha pessoa. Liberdade de informação, liberdade de expressão, comunicação e de opinião. Já trouxe o que eram dados sensíveis, então esses dados sensíveis são protegidos como fundamentos aqui da LGPD. Inviolabilidade da intimidade, da honra, da imagem, desenvolvimento tecnológico e inovação, livre iniciativa, livre concorrência e defesa do consumidor. Todos esses são conhecidos, são fragmentos ou são links de direitos humanos
protegidos no nosso rol dos direitos fundamentais pela Constituição. Então vem a LGPD dando efetividade para a tutela desses interesses, desses direitos na proteção. E aí, o que acontece se eu desrespeito algum desses instrumentos de proteção da LGPD? Eu posso ter uma multa que varia de 2% do faturamento anual da empresa até o limite máximo de 50 milhões de reais. Pesado. Para quê? Justamente para impor uma proteção maior a esses dados veiculados sobre a minha pessoa, sobre a minha ascendência, sobre todos aqueles dados sensíveis e dados pessoais da mesma forma. Queria que vocês dessem uma olhada agora na própria lei, que eu vou jogar ela aqui no quadro para que vocês tenham um acompanhamento só dos princípios fundamentais, dos princípios informadores da Lei Geral de Proteção de Dados. Venham comigo. Então, com a lei na tela, percebam o seguinte: o artigo 6º da Lei 13.709 vai trazer os princípios que devem ser seguidos e que vão ser implementados ao longo da legislação. O primeiro deles é a finalidade. O próprio nome é autoexplicativo, ele já vai trazer. Ele pede para que os dados coletados tenham uma finalidade e que você não utilize aqueles dados por uma finalidade diversa daquelas que a pessoa que informa os dados consentiu com a sua utilização. Então vejam, se eu estou dentro de um posto de saúde, dentro de um consultório médico, dentro de qualquer lugar, para que eles querem meus dados? Para saber, para que eu me identifique, para saber até as minhas condições de saúde. Eu não vou poder utilizar isso para uma outra finalidade. Esse é o primeiro princípio trazido aqui pela LGPD. A adequação tem que ter uma compatibilidade do tratamento com as finalidades informadas ao titular, de acordo com o contexto do tratamento. Para que eu quero? Como é que eu quero? E isso vai ter que ser adequado. A necessidade, vejam só, limitação do tratamento ao mínimo necessário para a realização de suas finalidades. Se eu faço como um banco que me pede o CPF, os meus dados de renda, não teria por que eu entregar dados relativos às minhas convicções religiosas ou então ao meu quadro de saúde, dependendo da situação, para um banco que quer só avaliar o meu histórico de crédito. Perfeito? Então a adequação é um dos princípios aqui informadores da LGPD. Livre acesso tem que ter garantia aos titulares de uma consulta facilitada e gratuita sobre a forma e a duração do tratamento de dados, bem como sobre a integralidade de seus dados pessoais. Quer dizer, a partir do momento que eu forneço esses dados, eu vou ter livre acesso a eles. Transparência e a qualidade desses dados, o próprio nome já diz, é uma garantia que eu, o fornecedor dos dados, vou ter o quê? Informações claras, precisas e facilmente acessíveis sobre a realização do tratamento dos respectivos agentes de tratamento. Observados o quê? Segredos comercial, industrial. A segurança, utilização de medidas técnicas e administrativas para proteger os dados. A segurança, já falei até da questão da imposição de multas caso haja algum vazamento, ela serve para garantir que os meus dados serão tratados num ambiente seguro. Prevenção impõe a adoção de medidas para prevenir a ocorrência de danos em virtude do tratamento de dados pessoais, para que não haja, mais uma vez, um mau uso daqueles dados que estão sendo tratados, coletados e tratados. Não discriminação, importantíssimo, eu não posso utilizar aqueles dados, principalmente os dados sensíveis, para tratar de forma discriminatória o fornecedor, muito menos promovendo ilícitos ou atos discriminatórios abusivos. E por fim nós temos o inciso 10º do artigo 6, que traz a responsabilização e prestação de contas, demonstração pelo agente da adoção de medidas eficazes e capazes de comprovar a observância e o cumprimento das normas, inclusive da eficácia dessas medidas. Gente,
Isso aqui, o artigo 6º é interessante porque a gente dá uma visão geral do que vai ser a LGPD para o nosso tratamento de dados e com base nesses princípios a gente consegue traçar um agir ético e responsável no que toca ao tratamento de dados, principalmente voltados à saúde. Era o que tínhamos. Muito obrigado.